Salve, leitores! Hoje eu estou aqui na casa onde nasceu Alfonso Guimarães, um dos mais importantes nomes do nosso simbolismo. Eu estou aqui em Ouro Preto, na casa onde ele nasceu, e Alfonso Guimarães, todos sabem, junto com Cruz de Souza, são dois máximos representantes da estética da poesia simbolista aqui no Brasil. E a poesia de Alfonso Guimarães se sustenta naqueles dois pilares tão fundamentais da poesia do simbolismo, que é, de um lado, a musicalidade dos versos, a sonoridade explorada através de aliterações, assonâncias, repetições, tá? O som da palavra, mais importante até que o próprio sentido, significado delas. E o outro pilar da poesia simbolista é a espiritualidade, essa poesia mística, transcendental, de imagens oníricas ligadas ao sonho, que se opõe, inclusive, ao realismo, ao naturalismo e ao parnasianismo, que eram estéticas muito devotadas ao real, ao material, ao científico. E aqui no simbolismo você tem essa oposição, especialmente em Alfonso Guimarães, você tem essa religiosidade de teor católico. Então você tem esses dois pilares do simbolismo muito presentes e muito bem produzidos, muito bem desenvolvidos, muito bem realizados pela poesia do Alfonso Guimarães. Mas enfim, ele nasceu nessa casa aqui, tá certo? E ele vai estudar Direito em São Paulo, ele vai depois se transferir para Mariana, e lá em Mariana ele vai exercer a magistratura e ele vai ficar conhecido também como Solitário de Mariana. Por quê? Porque a tragédia se abateu sobre a vida do jovem Alfonso Guimarães. Ele estava noivo da sua prima chamada Constança. Inclusive, Constança era filha do tio do Alfonso Guimarães, um outro Guimarães famoso que nós conhecemos, você deve conhecer, eu sei que acompanha o nosso canal, o autor do romantismo, Bernardo Guimarães, que escreveu famosas obras românticas como A Escrava Isaura, O Seminarista, O Ermitão de Muquem. Então, o Alfonso Guimarães estava noivo da filha do Bernardo, a Constança, era comum naquela época casar, né, os primos. Ela faleceu há pouco tempo do casamento, né? Algumas semanas antes do casamento, e ele vai ficar muito marcado por essa perda e vai escrever a poesia dele praticamente a vida toda recorrendo a esse tema, né? O tema da morte, da solidão, da morte da amada, e nesse clima de religiosidade católica, como eu falei para vocês, certo? Apesar dessa perda, ele casou-se com uma outra mulher, teve 15 filhos, mas ainda assim conhecido como o Solitário de Mariana, por conta do seu isolamento, né? Era uma pessoa bastante reclusa e que dedicou a sua vida à magistratura, ao exercício, né, da sua profissão e especialmente à produção da sua tão singular e importante poesia. Né? Poesia essa que tem como exemplo mais famoso obra, o poema que eu tenho um apreço tão grande, admiro tanto esse poema chamado Ismália, que é aquele poema que narra, né, a loucura de uma moça que se joga de uma torre. Belíssimo poema que diz: quando Ismália enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar, viu uma lua no céu, viu outra lua no mar, no sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar, queria subir ao céu, queria descer ao mar, e no desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava longe do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Lindo, lírico, tragicamente belo, belamente trágico. E além de Ismália, você tem outros exemplos da poesia do Alfonso Guimarães, como outro poema muito belo, chamado Catedral. Você deve conhecer esse, eu faço questão aqui de pegar minha colinha e ler pelo menos um trechinho de Catedral, onde ele diz: entre brumas ao longe surge a aurora, o hialino orvalho aos poucos se evapora, agoniza o arrebol, a catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz
do céu risonho, da branca de sol, e o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, tá? Como se o sino soasse, tá? E o som desse sino triste, lúgubre, da solidão, da morte, dissesse, né, na sua sonoridade, pobre Alfonsos. Pobre Alfonsos. Lembrando, inclusive, né, que o nome de Alfonso Guimarães era Afonso Guimarães, mas ele fazia questão de grafar de uma maneira diferente. Alfonsos, com PH, com U no final, e Guimarães, com A-E-N-S, porque ele dizia que era mais sonoro pronunciar assim o seu nome. E depois tem mais um que eu gostaria de citar para vocês, que é Hão de chorar por ela os cinamomos. Cinamomos, aquelas árvores, né, que remetem à tristeza, ao luto. Ele diz assim: hão de chorar por ela os cinamomos, murchando as flores ao tombar do dia, dos laranjais hão de cair pomos, lembrando-se daquela que os colhia. Lindo, lindo, lindo. Tá? E Alfonso Guimarães teve amizade, né, muito próxima de Cruz e Souza, conheceram-se no Rio de Janeiro e trocaram correspondência durante a vida. Então, interessante que esses dois nomes mais importantes do simbolismo brasileiro também tinham estreitos laços de amizade. E falando em outros poetas, eu quero terminar esse videozinho citando aqui um outro poeta mineiro, o Drummond, tá certo? Que fez um poema em homenagem ao Alfonso Guimarães no centenário do seu nascimento e diz assim: Luar para Alfonso. Hoje peço uma lua diferente para Ouro Preto, Conceição da Serra, Mariana. Não venha a lua de Armstrong, pisada, apalpada, analisada em fragmentos pelos geólogos. Há de ser a lua mágica e pensativa, a lua de Alfonso. Então é assim que eu encerro esse vídeo falando do singular poeta Alfonso Guimarães, o poeta da morte da amada, o poeta de catedral, o poeta do luar e principalmente o poeta de Ismália. E termino esse vídeo agradecendo a família que hoje é herdeira desse imóvel, dessa casa onde nasceu Alfonso Guimarães e que continua divulgando arte. Né? A casa tem um arroba aí, vou mostrar para vocês, chama-se Casa Alfonsos e pertence à família do fotógrafo Eduardo Tropia. Ele e a sua irmã, Zezé, nos acolheram aqui com muito carinho. Sigam eles, a gente vai colocar aí o arroba deles. Ele é um fotógrafo muito talentoso e para nós foi uma honra desfrutar da conversa, da companhia deles e desse espaço que eles nos cederam tão gentilmente para a gente gravar esse vídeo aqui. E vamos em frente, divulgando a literatura brasileira, nossos escritores